israelitas, moabitas, edomitas e tantos outros povos mencionados na Bíblia. Qual é a origem deles? E será que eles existem até os dias de hoje? Shalom, Haverim, Bruchim Abaim. Olá a todos, bem-vindos a esse canal Cultura Israel. Aqui atrás de mim tem algumas letras em hebraico, já é uma preparação para um novo curso de hebraico que nós iremos lançar, mas ainda as aulas estão sendo gravadas, tá bom? Então o cenário aqui está um pouquinho diferente, mas a gente vai falar de algo muito interessante, que é a origem de tantos nomes que a gente vê na Bíblia: moabitas, israelitas, edomitas, os amalequitas, e a origem sempre começa com Abraão. Mas antes disso, eu vou te pedir um favor. Vai lá naquele botãozinho de dar o like, de dar o ahavti em hebraico, e deixa o seu apoio para esse canal. Se você não é inscrito, se inscreve, porque assim que nós batermos aqui a meta de 100 mil inscritos nesse canal, nós iremos sortear a Bíblia Judaica para vocês, para os inscritos, claro. Iremos sortear, olha só que eu tenho aqui, a letra do meu nome em hebraico, então algumas lembrancinhas em hebraico, isso para poder agradecer a você que sempre está aqui com a gente, ouvindo e aprendendo bastante sobre o hebraico, sobre a cultura. Então vamos ao vídeo. Bom, tudo começa com Abraão e a promessa de Deus de que eles seriam uma grande nação. E através de 3 mulheres, várias nações foram geradas. Através de Sara, de Agar e de Keturá. Em hebraico é Keturá, mas em português é Ketura. É uma mulher pouco falada, mas ela se tornou esposa de Abraão após a morte de Sara. Através de Sara, nós conhecemos a história que Abraão esperou por muitos anos até que Sara deu à luz a Isaque, o prometido de Deus. Isaque, mais tarde, depois de casado, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, que seria o neto de Abraão, ele teve o seu nome mudado no Val de Jaboque. Após uma luta frenética com o anjo de Deus, o seu nome foi mudado para Israel, ou Israel em português, e os descendentes de Jacó passaram a ser chamados de israelitas. Já com Esaú, a história é um pouquinho diferente. Esaú não teve somente uma mulher, e através dele vieram outros povos que se tornaram inimigos dos israelitas, ou seja, primos contra primos. Um povo que foi descendente de Esaú foram os edomitas. Edomitas vem da palavra Adom em hebraico, que significa vermelho, ou seja, os povos vermelhos. Por que esse nome? Porque a Bíblia diz que Esaú era vermelho, ou seja, ele era ruivo. Então, os seus descendentes passaram a ser chamados edomitas, que vem da palavra Adom. Outro povo muito mencionado na Bíblia, os amalequitas, que também eram descendência de Esaú. Os amalequitas foram um dos piores inimigos que Israel enfrentou. Como eu disse no princípio, primos contra primos. Agora, Agar, lembra da Agar, a egípcia, serva de Sara, que foi dada a Abraão somente para gerar um filho para o casal, e ela deu à luz a Ismael, em hebraico Ishmael, que é Deus ouve ou Deus ouviu em hebraico. A história bíblica relata que Agar e Ismael, mãe e filho, foram expulsos para o deserto, para a Península Arábica, e eles deram origem aos povos árabes que existem até os dias de hoje. Keturá ou Ketura foi a esposa de Abraão após a morte de Sara, e ela deu origem a vários filhos. E um dos filhos deu origem a um povo muito conhecido na Bíblia, chamado de midianitas. Curiosamente, foram os midianitas que abrigaram Moisés quando ele fugia do faraó, porque ele havia matado um soldado egípcio. Vocês lembram da história? Então, esse povo midianita habitava nas terras
para onde Moisés fugiu. Por isso que a gente vê o pai de Zípora, ou em hebraico Tzipora, ele era um sacerdote do Deus único. Ou seja, não era somente os israelitas, não era somente o povo de Israel que acreditava em um só Deus. Outros povos também, poucos, mantinham o costume de adorar um só Deus, o Deus único. Os midianitas são descendentes diretos de Abraão, só que com outra esposa, a Queturá. O sobrinho de Abraão, Ló, também deu origem a outros 2 grandes povos mencionados na Bíblia. Só que a história aqui já é mais cabulosa. Ele foi habitar justamente na cidade de Sodoma. E Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo juízo divino. Então caiu fogo, era enxofre, a cidade foi queimada. A família de Ló, que morava no local, Ló, sobrinho de Abraão, eles foram tirados pelos anjos de Deus daquela cidade. Estava ele, sua esposa e as 2 filhas. No momento da fuga, a mãe das meninas olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. As 2 filhas de Ló, ao ver tanto fogo, tanta destruição, acreditaram que estavam diante de um apocalipse e que a destruição não era somente naquelas cidades, que o mundo tivesse sido destruído. Então elas tinham um papel de repovoar aquele mundo que havia sido queimado, e elas eram as únicas, ou elas e seu pai eram as únicas sobreviventes. Então o tempo foi passando, elas ficaram escondidas dentro de uma caverna, até que um dia elas deram uma bebida alcoólica, uma bebida forte para seu pai beber, e ali, através de seu próprio pai, geraram 2 nações. A mais nova, ela gerou Ben-Ami, que foi o pai dos Amonitas, e a filha mais velha gerou Moabe, que foi o pai dos Moabitas. O povo moabita nos lembra de Ruth, a moabita, que decidiu seguir o Deus de Israel por sua fidelidade. Ela foi bisavó do rei Davi e fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Você vê que uma história, um povo está perto, entrelaçado entre o outro. Agora a pergunta é, esses povos existem até os dias de hoje? A verdade é que somente os descendentes de Ismael e de Israel são os que até hoje existem. Nos dias atuais não existem descendentes diretos ou grupos que se identificam como descendentes de edomitas, de moabitas. Para a gente terminar esse vídeo, eu quero deixar uma reflexão para você. Olha só o que o livro de Gálatas diz: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Ou seja, Deus deixou uma promessa aos descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão, de acordo com o Novo Testamento, os verdadeiros são aqueles que guardam a mesma fé que Abraão guardou. Um homem que creu até o último instante, não podendo ele mais gerar filhos, ele creu até o último minuto. E não somente uma nação, vários povos surgiram a partir de Abraão. O filho da promessa era Isaac, aquele que era improvável, aquele que ninguém acreditaria. Por isso que Isaac em hebraico é Yitzhak, que vem de tzrok, vem de riso, de alegria, de tanta felicidade que esse menino causou aos pais idosos. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E lembrando, você que gostaria de conhecer mais nomes em hebraico, nomes de profetas, nome de Abraão, de Isaac, de Jacó, nomes que você conhece como lugares bíblicos, Galileia, Jerusalém, esses nomes que estão na Bíblia, você pode conhecê-los em hebraico, lendo uma Bíblia em português, que é a Bíblia Judaica Completa. O link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, e eu espero que vocês possam ter tirado um bom proveito desse vídeo. Então, a todos que ficaram até aqui, Leitraot, até a próxima!